ainda juntando os cacos da eliminação da Libertadores 2022, o Fluminense joga o Carioca 2022. A semifinal contra o Botafogo abre o confronto que vai definir o adversário do Flamengo, né, na finalíssima. E vamos para essa semifinal, em que o Fluminense ainda assim é favorito, tá? Mas a gente vai falar disso e tudo muito mais, tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Botafogo. Esse Botafogo e Fluminense, jogo de estreia do Botafogo como mandante lá no Engenhão contra a gente nessa temporada. Você confere aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, porque neste vídeo aqui falaremos sobre Botafogo e Fluminense. Jogo às 8 da noite desta segunda-feira. Primeiro jogo dessa semifinal e que terá transmissão, atenção, tá? Só do Cariocão Play e da Flu TV Play, só dos pay-per-views da vida. E por que eu tô falando atenção? Porque tem uma forma de você assistir que é baixando o aplicativo OneFootball. O link tá aqui na descrição, você tem como ir lá e comprar só esse jogo pra poder assistir, ou seja, sai bem mais barato você comprar o Carioca inteiro. Você fala, Gabriel, mas eu não quero comprar. Pô, beleza, cara, participa do concurso cultural que eles estão fazendo, que pode te dar todos os jogos do Fluminense, aqui mesmo, exatamente. Todos os jogos do Campeonato Carioca do Fluminense na faixa de graça. O link tá aqui na descrição e tá aqui no primeiro comentário. Você faz isso, vai lá, faz o download do aplicativo OneFootball, mas independente disso, clica nos dois links aqui que eu tô citando pra você ir lá e responder esse concurso cultural e poder ganhar esse prêmio aí de utilização, né, do pay-per-view do Carioca na faixa ali de graça. Bem, esse é o jogo de número 373 entre Botafogo e Fluminense. São 139 vitórias, 111 empates e 122 derrotas do Fluminense. A gente tá 2 anos e 5 meses de invencibilidade, né? A última derrota foi ainda há muito tempo atrás, em 2019. Na verdade, faz bastante tempo que a gente vem ganhando aí. Na verdade, vai completar... Não, 2 anos e 5 meses se a gente considerar a data da última vitória nossa, que é quando começa. Mas a gente não perde pro Botafogo há quase 3 anos. Foi em maio de 2019 que isso aconteceu. Ou 7 jogos oficiais, 9 contando ali aqueles amistosos que aconteceram em 2020. E bem, vamos falar um pouquinho sobre essa partida, né? A gente começa até falando, não tem como a gente começar a falar desse jogo sem falar de Fluminense e Olímpia, né? Ou melhor, Olímpia e Fluminense. No último jogo, eu abri aqui o pré-jogo falando o seguinte, vou até usar a mesma expressão que tá escrito aqui. No campo, Abel e os jogadores não nos deram nenhum motivo para ter raiva ou duvidar deles ainda. Isso eu tava falando, qual era o contexto disso. O contexto era que eu tava falando sobre a raiva que a gente tava pela venda de Luiz Henrique, mas de que apesar dessa raiva, esse desânimo e etc, o campo ainda tinha todos os resultados, todos os objetivos da temporada haviam sido cumpridos, etc. A gente sabe que, bem, a partida pífia contra o Olímpia tá aí, a eliminação aconteceu e agora o Fluminense já tem um dano irreversível, não joga mais a Libertadores. Assim, é óbvio, de novo, pânico, histeria, desânimo, terror, tristeza, isso tudo tomou conta do nosso coração como tricolores, né? Mas vale um destaque, tentando ser o mais cabeça fria aqui agora possível. E é uma realidade. O jogo foi péssimo contra o Olímpia. Esse jogo destruiu a temporada do Fluminense. Mas todos os erros que a gente vinha apontando aqui, de que o Fluminense vinha cometendo, dos problemas que aquele time tinha e etc., não aconteceram no jogo contra o Olímpia só eles. Aconteceram 10 vezes mais erros. Foi um jogo atípico. E se a gente conseguir, né, a gente agora, o Fluminense, né, o time, os jogadores, conseguir deixar isso não afetar daqui pra frente, você ter um péssimo dia, aquele dia que você sai de casa, sua camisa tá rasgada, você bate o carro, aí você não tá com a carteira, o guardinha chega perto, vai te multar porque você não tá com a habilitação, você pega um ônibus porque seu carro tá ruim, você não consegue ligar, aí você pega um ônibus, esse ônibus quebra, você troca de ônibus, aí o outro ônibus você vem em pé, enfim, sabe esse
dia? Foi isso contra o Olímpia, o caso do Fluminense, e o único problema ali corrente mesmo foi a má direção ali do cara que tava dirigindo. Resumindo a história, a gente ainda é favoritaço contra o Botafogo. Se a gente não conseguir, se a gente conseguir não deixar o psicológico ser afetado, o time que entra em campo hoje contra o Botafogo é favorito sim a passar de fase. Da final, se a gente passar, a gente conversa depois. Vamos falar de bola em campo. Bem, e a gente fala de bola em campo, isso por quê? Porque a gente tem que tratar da escalação e das mudanças que Abel Braga fará na equipe hoje. Exatamente, Abel Braga, Abelão, vem de mudanças. Ó, vou botar aqui do lado, ó. Marcos Felipe no gol. Ao que parece, Marcos Felipe é o titular do Campeonato Carioca e Fábio era o titular da Libertadores. Então, a princípio, Marcos Felipe mantido. Nino, no último eu não atualizei os cards, mas aquele erro absurdo dele, seguido da expulsão e etc., fizeram ele ser um pouquinho rebaixado ali pra prata. Tá ali já no pé pra voltar a virar ouro, mas não pode dar um mole desse na Libertadores como deu. Mas tá aí Nino, Manuel, David Braz, a trinca de zagueiros, porque Felipe Melo tá fora, sentiu dores e fica de fora dessa partida contra o Botafogo. Na ala pela direita, Calegari, na ala pela esquerda, Pineda, Cris Silva, barrado. No meio de campo, André e Martinelli, reeditando, né, a dupla que foi muito sucesso na base do Fluminense, principalmente no Sub-17, e agora reeditando também a dupla que jogou na quarta-feira, e Martinelli teve uma atuação bem ruim, né, muito abaixo do que vem desempenhando na temporada. Talvez essa seja a nossa esperança, né, o Martinelli agora ter um desempenho melhor, ter um desempenho mais normal, e não aquele desempenho da quarta-feira. No ataque, William Bigode, Germancano, dois que já vêm sendo titulares, assim como John Arias. Quem sumiu? Luiz Henrique. Ainda da pancada do primeiro jogo, enfim, sentiu algumas dores no local, o Fluminense teve medo de agravar essa lesão, preferiu não relacionar o jogador para essa partida. A gente ainda não terá Fred no banco, né? Não teremos a volta do artilheiro do Fluminense, do capitão, né? Do artilheiro esse ano é Cano. Do capitão do Fluminense como opção contra o seu maior... aliás, o adversário que ele fez mais gols, né? Foi o Botafogo. E a gente vai com essa escalação. Sendo extremamente sincero, como fui, se o psicológico do Fluminense não tiver afetado, a gente provavelmente vai amassar o Botafogo. Agora, precisa saber disso, precisa jogar bola. O time tá mantido com 3 zagueiros e sem nenhum armador, apesar de Martinelli ter um pouco dessa característica ali de um bom passe ofensivo e John Arias também poder descer, assim como o William Bigode, para poder fazer uma armação, né? Não são jogadores grossos com a bola. E aí fica a dúvida. Vai ser um time de mais posse de bola? Porque o Fluminense, quando tinha Luiz Henrique pela ponta e Cris Silva, ele tinha 2 pontas. Cris Silva era um ponta pela esquerda, né? O William Bigode marcava, por vezes, até mais do que Cris Silva. E Luiz Henrique era um ponta pela direita. Principalmente o Luiz Henrique era um jogador que recebia a bola, inversão, principalmente inversão de um lado ao outro, ou para avançar em velocidade de Cris Silva, ou para o drible de Luiz Henrique, o mano a mano, que ele fazia muito bem. Sem Luiz Henrique e sem Cris Silva, né, que era esse ponta espetado lá na frente, muda um pouco o perfil do Fluminense. A gente vai passar a ter Pineda e Arias, além de Martinelli no lugar de Iago, que são jogadores que têm um passe melhor, né? Pineda não é esse ponta que vai muito até o fundo ficar espetado, até porque ele é destro, tem que cortar pra dentro. John Arias não é muito esse cara do 1 contra 1, do drible fácil, então vai tentar priorizar o toque de bola, a ultrapassagem, a velocidade, tal qual o Martinelli também. Eles vão oferecer esse tipo de jogo. A pergunta é, o Fluminense vai fazer isso sem ter um meia de criação? Como o Fluminense vai criar jogadas? Estou ansioso para poder ver esse time em campo. Outra coisa, os laterais, né? Eu sempre citava de que Calegari ficava muito mais fechando como uma linha de 4 zagueiros atrás e Cris Silva disparava na frente. Deixa eu botar certo. Esse aqui é Cris Silva, esse aqui é Calegari. Cris Silva disparava na frente porque tinha uma cobertura muito boa de William Bigode. Calegari segurava mais para dar esse conforto para Luiz Henrique pela direita. Pineda não é um lateral extremamente ofensivo, assim como Calegari. Será que o Fluminense vai fechar a linha de 5 atrás? O GE. Globo até colocou como hipótese a saída de Manuel para a entrada de Nonato ou Wellington. Faria o Fluminense ter um jogador para dar um passo mais à frente. Sendo bem sincero, nem tô falando de qualidade técnica. Acho que a saída de Manuel para a entrada de Wellington mudaria muito pouco no desenho tático do time. A entrada de Nonato me animaria um pouco mais. O Fluminense passaria a ter 2 laterais que marcam melhor, jogando como laterais,
André nessa função ali na entrada da área, fazendo linha de 3 na saída de bola. E teria Martinelli e Nonato, que apesar de serem volantes de origem, tem uma qualidade com a bola no pé para poder tentar fazer essa criação. O Nonato até vem fazendo uma temporada muito boa. Vamos ver como é que vai ser essa montagem. Sobre o Botafogo, rapidamente eles têm 2 desfalques, né, principais. Gatito Fernandes e Joel Carli, o que faz com que a defesa deles esteja até um pouco mais exposta. O Lúcio Flávio, que é o treinador interino que tá por lá, vai ter dificuldade para montar o time, mas é um time, não vai ter dificuldade para montar o time, mas o time é muito fraco, né? O time do Botafogo jogou o Campeonato Carioca, é bem fraco, as contratações que estão chegando não jogam o Campeonato Carioca. Então, assim, é obrigação do Fluminense não só passar do Botafogo, como passar ganhando os 2 jogos. Qualquer coisa que não seja isso, a gente já começa a dar aquela viradinha de olho, botar a mão na cara e voltar ao desânimo. Bem, quando a gente fala de arbitragem, a gente tem que lembrar que Graziani Maciel Rocha aptará essa partida. Qualquer erro desse cara, pra quem não se lembra, né, Graziani Maciel Rocha foi o cara que no ano passado roubou o Fluminense, né? Teve erros assim que a minha vovó Ambrosina, não conseguiria cometer, nem se ela quisesse. O pênalti e o impedimento foram ridículos. Poucas vezes a gente viu eu vou fazendo um gesto, né? Tão descarado, com um bandeirinha bem posicionado, não marcando o impedimento, e o Graziani, sem VAR nem nada, chamando a responsabilidade de falar que Caio Vinícius estava impedido no jogo contra o Resende. E ele estava mais de 1 metro atrás. Roubou o Botafogo também num jogo contra o Flamengo, se confesso que não vi. Enfim, mas prejudicou o Botafogo contra o Flamengo também. Fato qualquer erro desse cara vai ter sérios problemas, ele vai ter sérios problemas para sair do Engenhão. Seja pela torcida que for, as 2 torcidas estão irritadas com o Graziani Maciel Rocha. E ele é escalado para arbitrar uma semifinal de Campeonato Carioca. Meus parabéns à comissão de arbitragem do Rio de Janeiro e à comissão de arbitragem da FERJ. Meus parabéns à FERJ. Sabe muito bem, não é à toa que eu tô felizaço dessa merda desse contrato de TV atual, ter tirado muito dinheiro da FERJ, que essa merda vai falir se não tivesse dinheiro do Campeonato Carioca, porque não tem condições. É feito na sacanagem mesmo. E lembrando que tem VAR hoje. Então, se o Graziani fizer merda, ele vai ter que fazer muita merda e se esforçar muito pra olhar no VAR e ainda decidir que tá errado também. Puto, eu terminei com raiva aqui esse pré-jogo. Espero que o pós-jogo, pelo menos, seja com alegria, né? Transmissão da partida, você sabe, a partir das 8 horas começa o jogo, então a partir das 7 eu tô ao vivo, diretamente lá do Estádio Olímpico Newton Santos, o Engenhão, fazendo a transmissão do jogo de hoje. Tô invicto no Engenhão, não só invicto, como só vitórias lá, né? Ganhamos do Flamengo, ganhamos do Botafogo, ganhamos do Olímpia, acho que foram esses 3 jogos que eu fui. Enfim, tomara então que dê tudo certo. Até a próxima, valeu!